Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Vi é aquela garota inteligente, talentosa, mas que vive na sombra. Mora com a mãe, ainda carrega o trauma da morte do irmão e parece ter medo de se jogar na vida. Ela quer ir para a faculdade de artes na Califórnia, mas não tem coragem de contar para a mãe. Já dá para sentir que o maior conflito dela não é externo, é interno. Vi tem medo de arriscar. E aí entra o contraste. A melhor amiga dela, Sydney, é o oposto completo. Sydney ama a atenção, vive postando tudo, é popular, barulhenta, ousada. E claro, ela tá jogando Nerve. O jogo Nerve funciona como uma mistura de rede social com verdade ou desafio, só que sem verdade. Você escolhe ser jogador ou observador. Observadores pagam para assistir e propor desafios. Jogadores executam os desafios e ganham dinheiro. Parece simples, parece inofensivo, mas o que torna tudo mais perturbador é a naturalidade com que todo mundo aceita isso. É como se fosse só mais um aplicativo da moda. No começo, Vi tá só assistindo. Ela vê Sydney realizando desafios cada vez mais ousados, ganhando seguidores, ganhando dinheiro. E aí começa aquela sensação incômoda, inveja. Não da popularidade exatamente, mas da coragem. E é aí que tudo muda. Depois de uma pequena discussão com Sydney, onde Vi é chamada de covarde na frente de todo mundo, ela toma uma decisão impulsiva. Entra no jogo como jogadora. O primeiro desafio parece simples: beijar um estranho em uma lanchonete. Só isso, nada demais, certo? O estranho não é qualquer pessoa, é Ian, interpretado por Dave Franco. O encontro dos dois é estranho, magnético e proposital demais para ser coincidência. Eles se beijam, os observadores enlouquecem, o dinheiro cai na conta dela e Vi sente algo que não sentia há muito tempo: adrenalina. O jogo funciona porque mexe exatamente com isso. Ele transforma insegurança em espetáculo. Logo depois, o jogo propõe que os dois façam o próximo desafio juntos. Isso já mostra que o sistema está manipulando as coisas. Não parece aleatório, parece calculado. O segundo desafio, sair da cidade de moto sem capacete. Arriscado, sim, mas ainda dentro de algo que parece divertido. A câmera começa a mostrar que eles estão sendo observados o tempo todo. Pessoas filmando, pessoas comentando, a cidade inteira vira palco. Vi não é mais invisível, mas também não é mais dona da própria imagem. O que mais impressiona nessa primeira parte é como tudo acontece rápido demais. O aplicativo já sabe dados pessoais dela, sabe da faculdade que ela quer ir, sabe da situação financeira, sabe da mãe. O jogo usa essas informações como incentivo. É aí que a gente começa a perceber que não é só um aplicativo inocente. O clima muda completamente quando Vi e Ian começam a receber desafios mais intensos e com prazos curtos. O dinheiro aumenta, a pressão aumenta, a plateia cresce. Ela se sente viva, ela se sente vista, ela se sente corajosa. A coragem não vem dela, vem da pressão da plateia. E isso é assustador. Vi já não é mais a garota invisível do começo. Ela está viralizando. Seguidores aumentam a cada segundo. O dinheiro sobe e Ian, interpretado por Dave Franco, se torna o parceiro perfeito dentro do jogo. Carismático, misterioso e aparentemente experiente. Só que é aqui que começam as rachaduras. Os desafios ficam mais agressivos, mais caros, mais públicos, e a sensação de controle começa a desaparecer. Um dos momentos mais tensos dessa parte é quando Vi precisa atravessar uma escada posicionada entre dois prédios altos, vendada. Não é só altura, não é só risco, é humilhação pública caso ela desista. Milhares de pessoas assistindo ao vivo, comentários subindo na tela, a multidão vibrando. Ela hesita e o jogo percebe. Mensagens aparecem lembrando da faculdade que ela quer pagar, do dinheiro que precisa, da chance de finalmente sair da sombra da melhor amiga. É manipulação psicológica pura. Ela atravessa. E quando consegue, a cidade inteira explode em comemoração. Mas a comemoração já soa estranha. Parece que as pessoas estão torcendo mais pelo risco do que por ela. Enquanto isso,
Sidney começa a perceber que perdeu espaço. A amiga tímida virou sensação da noite. E o jogo começa a provocar rivalidade entre elas. Não é coincidência. O aplicativo alimenta competição porque competição gera audiência. E então vem a revelação mais perturbadora dessa parte. Vi descobre que o jogo sabe absolutamente tudo sobre ela. Informações bancárias, histórico escolar, conversas privadas, fotos, tudo. Não é só entretenimento, é vigilância. Ela tenta sair do jogo. E aí vem a frase que muda tudo. Jogadores não podem desistir. Se desistirem, todas as informações pessoais são vazadas. Agora não é mais escolha, é chantagem. E o pior, Ian começa a parecer diferente. Ele sabe mais do que aparentava. Já jogou antes, já chegou longe, talvez até longe demais. A química entre eles continua forte, mas começa a surgir desconfiança. Ele realmente está ali por ela? Ou está usando ela para avançar? O jogo então eleva o nível com desafios cada vez mais perigosos, incluindo uma roleta russa com uma arma que pode ou não estar carregada. Aqui o clima muda totalmente. Não é mais adrenalina divertida, é terror psicológico. O público continua assistindo como se fosse só mais um vídeo viral. Comentários como "vai", "atira", "não amarela" aparecem na tela enquanto a vida de alguém está literalmente em risco. E é nesse momento que o filme mostra sua crítica mais pesada. A plateia é tão culpada quanto o jogo. Sem espectadores, não existe Nerve. Ela está sendo jogada. A confiança entre ela e Ian começa a ficar frágil. Ela descobre que muitos jogadores que chegaram à fase final simplesmente desapareceram. Suas contas zeradas, suas identidades apagadas. É como se o jogo apagasse quem perde. E agora ela já está perto demais do topo para voltar atrás. Vi descobre que chegou à fase final do Nerve. Não porque foi a melhor, não porque foi a mais corajosa, mas porque foi a mais interessante para a audiência. O jogo escolhe quem rende mais visualização. Ian também está na final. E aí vem a revelação pesada. Ele já chegou ali antes, já foi manipulado antes, já perdeu tudo antes. A identidade dele praticamente foi apagada pelo sistema depois de uma rodada anterior. Ele não está ali só por adrenalina. Está tentando recuperar o que perdeu. O último desafio é simples e cruel. Um deve atirar no outro. A plateia enlouquece, comentários subindo sem parar, gente pedindo sangue como se fosse final de campeonato. O jogo coloca os dois no centro de uma arena improvisada, cercados por pessoas com celulares na mão. Não são vilões mascarados, são pessoas comuns, jovens, adultos, gente rindo, gente transmitindo ao vivo. Não existe um chefão do jogo, não existe uma sala escura com um vilão controlando tudo. O Nerve é descentralizado. São os próprios espectadores que sustentam e mantêm o sistema vivo. Vi percebe isso. Ela entende que enquanto a plateia quiser violência, o jogo vai oferecer violência. Então ela faz algo inesperado. Em vez de simplesmente obedecer, ela resolve virar o jogo contra os observadores. Ela convence Ian a fingir que vai cumprir o desafio. Ele atira. Ela cai. Por alguns segundos, parece que acabou. A multidão vibra, mas aí o plano se revela. Vi não está morta. O tiro era parte de uma encenação. E nesse momento, ela expõe o sistema. Junto com amigos hackers, eles rastreiam e revelam a identidade de vários espectadores ali presentes. Nome, endereço, dados pessoais. A lógica muda instantaneamente. As pessoas que estavam escondidas atrás de telas agora são expostas. O medo troca de lado. E é nesse instante que o Nerve começa a ruir. Sem anonimato não existe coragem cruel. Sem plateia escondida não existe espetáculo violento. O sistema entra em colapso porque as pessoas começam a sair do aplicativo, começam a apagar suas contas, começam a perceber que podem ser responsabilizadas. O jogo morre da mesma forma que nasceu, pela decisão coletiva da audiência. Vi é aquela garota inteligente, talentosa, mas que vive na sombra. Mora com a mãe, ainda carrega o trauma da morte do irmão e parece ter medo de se jogar na vida.
Ela quer ir para a Faculdade de Artes na Califórnia, mas não tem coragem de contar para a mãe. Já dá para sentir que o maior conflito dela não é externo, é interno. Vi tem medo de arriscar. E aí entra o contraste. A melhor amiga dela, Sydney, é o oposto completo. Sydney ama a atenção, vive postando tudo, é popular, barulhenta, ousada. E claro, ela tá jogando Nerve. O jogo Nerve funciona como uma mistura de rede social com verdade ou desafio, só que sem verdade. Você escolhe ser jogador ou observador. Observadores pagam para assistir e propor desafios. Jogadores executam os desafios e ganham dinheiro. Parece simples, parece inofensivo, mas o que torna tudo mais perturbador é a naturalidade com que todo mundo aceita isso. É como se fosse só mais um aplicativo da moda. No começo, Vi tá só assistindo. Ela vê Sydney realizando desafios cada vez mais ousados, ganhando seguidores, ganhando dinheiro. E aí começa aquela sensação incômoda, inveja. Não da popularidade exatamente, mas da coragem. E é aí que tudo muda. Depois de uma pequena discussão com Sydney, onde Vi é chamada de covarde na frente de todo mundo, ela toma uma decisão impulsiva. Entra no jogo como jogadora. O primeiro desafio parece simples: beijar um estranho em uma lanchonete. Só isso, nada demais, certo? O estranho não é qualquer pessoa, é Ian, interpretado por Dave Franco. O encontro dos dois é estranho, magnético e proposital demais para ser coincidência. Eles se beijam, os observadores enlouquecem, o dinheiro cai na conta dela e Vi sente algo que não sentia há muito tempo: adrenalina. O jogo funciona porque mexe exatamente com isso. Ele transforma insegurança em espetáculo. Logo depois, o jogo propõe que os dois façam o próximo desafio juntos. Isso já mostra que o sistema está manipulando as coisas. Não parece aleatório, parece calculado. O segundo desafio, sair da cidade de moto sem capacete. Arriscado, sim, mas ainda dentro de algo que parece divertido. A câmera começa a mostrar que eles estão sendo observados o tempo todo. Pessoas filmando, pessoas comentando, a cidade inteira vira palco. Vi não é mais invisível, mas também não é mais dona da própria imagem. O que mais impressiona nessa primeira parte é como tudo acontece rápido demais. O aplicativo já sabe dados pessoais dela, sabe da faculdade que ela quer ir, sabe da situação financeira, sabe da mãe. O jogo usa essas informações como incentivo. É aí que a gente começa a perceber que não é só um aplicativo inocente. O clima muda completamente quando Vi e Ian começam a receber desafios mais intensos e com prazos curtos. O dinheiro aumenta, a pressão aumenta, a plateia cresce. Ela se sente viva, ela se sente vista, ela se sente corajosa. A coragem não vem dela, vem da pressão da plateia. E isso é assustador. Vi já não é mais a garota invisível do começo. Ela está viralizando. Seguidores aumentam a cada segundo. O dinheiro sobe. E Ian, interpretado por Dave Franco, se torna o parceiro perfeito dentro do jogo. Carismático, misterioso e aparentemente experiente. Só que é aqui que começam as rachaduras. Os desafios ficam mais agressivos, mais caros, mais públicos, e a sensação de controle começa a desaparecer. Um dos momentos mais tensos dessa parte é quando Vi precisa atravessar uma escada posicionada entre dois prédios altos, vendada. Não é só a altura, não é só risco, é humilhação pública caso ela desista. Milhares de pessoas assistindo ao vivo, comentários subindo na tela, a multidão vibrando. Ela hesita e o jogo percebe. Mensagens aparecem lembrando da faculdade que ela quer pagar, do dinheiro que precisa, da chance de finalmente sair da sombra da melhor amiga. É manipulação psicológica pura. Ela atravessa. E quando consegue, a cidade inteira explode em comemoração. Mas a comemoração já soa estranha. Parece que as pessoas estão torcendo mais pelo risco do que por ela. Enquanto isso, Sydney começa a perceber que perdeu espaço. A amiga tímida virou sensação da noite, e o jogo começa a provocar rivalidade entre elas. Não é coincidência. O aplicativo alimenta competição porque competição gera audiência. E então vem a revelação mais perturbadora dessa parte. Vi descobre que o jogo sabe absolutamente tudo sobre ela.
informações bancárias, histórico escolar, conversas privadas, fotos, tudo. Não é só entretenimento, é vigilância. Ela tenta sair do jogo. E aí vem a frase que muda tudo. Jogadores não podem desistir. Se desistirem, todas as informações pessoais são vazadas. Agora não é mais escolha, é chantagem. E o pior, Ian começa a parecer diferente. Ele sabe mais do que aparentava. Já jogou antes, já chegou longe, talvez até longe demais. A química entre eles continua forte, mas começa a surgir desconfiança. Ele realmente está ali por ela ou está usando ela para avançar? O jogo então eleva o nível com desafios cada vez mais perigosos, incluindo uma roleta russa com uma arma que pode ou não estar carregada. Aqui o clima muda totalmente. Não é mais adrenalina divertida, é terror psicológico. O público continua assistindo como se fosse só mais um vídeo viral. Comentários como "vai", "atira", "não amarela" aparecem na tela enquanto a vida de alguém está literalmente em risco. E é nesse momento que o filme mostra a sua crítica mais pesada. A plateia é tão culpada quanto o jogo. Sem espectadores, não existe Nerve. Ela está sendo jogada. A confiança entre ela e Ian começa a ficar frágil. Ela descobre que muitos jogadores que chegaram à fase final simplesmente desapareceram. Suas contas zeradas, suas identidades apagadas. É como se o jogo apagasse quem perde. E agora ela já está perto demais do topo para voltar atrás. Vi descobre que chegou à fase final do Nerve. Não porque foi a melhor, não porque foi a mais corajosa, mas porque foi a mais interessante para a audiência. O jogo escolhe quem rende mais visualização. Ian também está na final. E aí vem a revelação pesada. Ele já chegou ali antes, já foi manipulado antes, já perdeu tudo antes. A identidade dele praticamente foi apagada pelo sistema depois de uma rodada anterior. Ele não está ali só por adrenalina. Está tentando recuperar o que perdeu. O último desafio é simples e cruel. Um deve atirar no outro. A plateia enlouquece, comentários subindo sem parar, gente pedindo sangue como se fosse final de campeonato. O jogo coloca os dois no centro de uma arena improvisada, cercados por pessoas com celulares na mão. Não são vilões mascarados, são pessoas comuns, jovens, adultos, gente rindo, gente transmitindo ao vivo. Não existe um chefão do jogo, não existe uma sala escura com um vilão controlando tudo. O Nerve é descentralizado. São os próprios espectadores que sustentam e mantêm o sistema vivo. Vi percebe isso. Ela entende que enquanto a plateia quiser violência, o jogo vai oferecer violência. Então ela faz algo inesperado. Em vez de simplesmente obedecer, ela resolve virar o jogo contra os observadores. Ela convence Ian a fingir que vai cumprir o desafio. Ele atira. Ela cai. Por alguns segundos, parece que acabou. A multidão vibra, mas aí o plano se revela. Vi não está morta. O tiro era parte de uma encenação. E nesse momento, ela expõe o sistema. Junto com amigos hackers, eles rastreiam e revelam a identidade de vários espectadores ali presentes. Nome, endereço, dados pessoais. A lógica muda instantaneamente. As pessoas que estavam escondidas atrás de telas agora são expostas. O medo troca de lado. E é nesse instante que o Nerve começa a ruir. Sem anonimato, não existe coragem cruel. Sem plateia escondida, não existe espetáculo violento. O sistema entra em colapso porque as pessoas começam a sair do aplicativo, começam a apagar suas contas, começam a perceber que podem ser responsabilizadas. O jogo morre da mesma forma que nasceu, pela decisão coletiva da audiência. Vi é aquela garota inteligente, talentosa, mas que vive na sombra. Mora com a mãe, ainda carrega o trauma da morte do irmão e parece ter medo de se jogar na vida. Ela quer ir para a faculdade de artes na Califórnia, mas não tem coragem de contar para a mãe. Já dá para sentir que o maior conflito dela não é externo, é interno. Vi tem medo de arriscar. E aí entra o contraste. A melhor amiga dela, Sydney, é o oposto completo. Sydney ama a atenção, vive postando tudo, é popular, barulhenta, ousada. E claro,
Ela está jogando Nerve. O jogo Nerve funciona como uma mistura de rede social com verdade ou desafio, só que sem verdade. Você escolhe ser jogador ou observador. Observadores pagam para assistir e propor desafios. Jogadores executam os desafios e ganham dinheiro. Parece simples, parece inofensivo, mas o que torna tudo mais perturbador é a naturalidade com que todo mundo aceita isso. É como se fosse só mais um aplicativo da moda. No começo, Vi está só assistindo. Ela vê Sidney realizando desafios cada vez mais ousados, ganhando seguidores, ganhando dinheiro. E aí começa aquela sensação incômoda, inveja. Não da popularidade exatamente, mas da coragem. E é aí que tudo muda. Depois de uma pequena discussão com Sidney, onde Vi é chamada de covarde na frente de todo mundo, ela toma uma decisão impulsiva. Entra no jogo como jogadora. O primeiro desafio parece simples: beijar um estranho em uma lanchonete. Só isso, nada demais, certo? O estranho não é qualquer pessoa, é Ian, interpretado por Dave Franco. O encontro dos dois é estranho, magnético e proposital demais para ser coincidência. Eles se beijam, os observadores enlouquecem, o dinheiro cai na conta dela e Vi sente algo que não sentia há muito tempo: adrenalina. O jogo funciona porque mexe exatamente com isso. Ele transforma insegurança em espetáculo. Logo depois, o jogo propõe que os dois façam o próximo desafio juntos. Isso já mostra que o sistema está manipulando as coisas. Não parece aleatório, parece calculado. O segundo desafio: sair da cidade de moto sem capacete. Arriscado, sim, mas ainda dentro de algo que parece divertido. A câmera começa a mostrar que eles estão sendo observados o tempo todo. Pessoas filmando, pessoas comentando, a cidade inteira vira palco. Vi não é mais invisível, mas também não é mais dona da própria imagem. O que mais impressiona nessa primeira parte é como tudo acontece rápido demais. O aplicativo já sabe dados pessoais dela, sabe da faculdade que ela quer ir, sabe da situação financeira, sabe da mãe. O jogo usa essas informações como incentivo. É aí que a gente começa a perceber que não é só um aplicativo inocente. O clima muda completamente quando Vi e Ian começam a receber desafios mais intensos e com prazos curtos. O dinheiro aumenta, a pressão aumenta, a plateia cresce. Ela se sente viva, ela se sente vista, ela se sente corajosa. A coragem não vem dela, vem da pressão da plateia. E isso é assustador. Vi já não é mais a garota invisível do começo. Ela está viralizando. Seguidores aumentam a cada segundo. O dinheiro sobe e Ian, interpretado por Dave Franco, se torna o parceiro perfeito dentro do jogo. Carismático, misterioso e aparentemente experiente. Só que é aqui que começam as rachaduras. Os desafios ficam mais agressivos, mais caros, mais públicos, e a sensação de controle começa a desaparecer. Um dos momentos mais tensos dessa parte é quando Vi precisa atravessar uma escada posicionada entre dois prédios altos, vendada. Não é só altura, não é só risco, é humilhação pública caso ela desista. Milhares de pessoas assistindo ao vivo, comentários subindo na tela, a multidão vibrando. Ela hesita e o jogo percebe. Mensagens aparecem lembrando da faculdade que ela quer pagar, do dinheiro que precisa, da chance de finalmente sair da sombra da melhor amiga. É manipulação psicológica pura. Ela atravessa. E quando consegue, a cidade inteira explode em comemoração. Mas a comemoração já soa estranha. Parece que as pessoas estão torcendo mais pelo risco do que por ela. Enquanto isso, Sidney começa a perceber que perdeu espaço. A amiga tímida virou sensação da noite, e o jogo começa a provocar rivalidade entre elas. Não é coincidência. O aplicativo alimenta a competição porque competição gera audiência. E então vem a revelação mais perturbadora dessa parte. Vi descobre que o jogo sabe absolutamente tudo sobre ela. Informações bancárias, histórico escolar, conversas privadas, fotos, tudo. Não é só entretenimento. É vigilância. Ela tenta sair do jogo. E aí vem a frase que muda tudo. Jogadores não podem desistir. Se desistirem, todas as informações pessoais são vazadas. Agora não é mais escolha, é chantagem. E o pior, Ian começa a parecer diferente.
Ele sabe mais do que aparentava. Já jogou antes, já chegou longe, talvez até longe demais. A química entre eles continua forte, mas começa a surgir desconfiança. Ele realmente está ali por ela ou está usando ela para avançar? O jogo então eleva o nível com desafios cada vez mais perigosos, incluindo uma roleta russa com uma arma que pode ou não estar carregada. Aqui o clima muda totalmente. Não é mais adrenalina divertida, é terror psicológico. O público continua assistindo como se fosse só mais um vídeo viral. Comentários como "vai", "atira", "não amarela" aparecem na tela enquanto a vida de alguém está literalmente em risco. E é nesse momento que o filme mostra sua crítica mais pesada. A plateia é tão culpada quanto o jogo. Sem espectadores, não existe Nerve. Ela está sendo jogada. A confiança entre ela e Ian começa a ficar frágil. Ela descobre que muitos jogadores que chegaram à fase final simplesmente desapareceram. Suas contas zeradas, suas identidades apagadas. É como se o jogo apagasse quem perde. E agora ela já está perto demais do topo para voltar atrás. Vi descobre que chegou à fase final do Nerve. Não porque foi a melhor, não porque foi a mais corajosa, mas porque foi a mais interessante para a audiência. O jogo escolhe quem rende mais visualização. Ian também está na final. E aí vem a revelação pesada. Ele já chegou ali antes, já foi manipulado antes, já perdeu tudo antes. A identidade dele praticamente foi apagada pelo sistema depois de uma rodada anterior. Ele não está ali só por adrenalina, está tentando recuperar o que perdeu. O último desafio é simples e cruel. Um deve atirar no outro. A plateia enlouquece, comentários subindo sem parar, gente pedindo sangue como se fosse final de campeonato. O jogo coloca os dois no centro de uma arena improvisada, cercados por pessoas com celulares na mão. Não são vilões mascarados, são pessoas comuns, jovens, adultos, gente rindo, gente transmitindo ao vivo. Não existe um chefão do jogo, não existe uma sala escura com um vilão controlando tudo. O Nerve é descentralizado. São os próprios espectadores que sustentam e mantêm o sistema vivo. Vi percebe isso. Ela entende que enquanto a plateia quiser violência, o jogo vai oferecer violência. Então ela faz algo inesperado. Em vez de simplesmente obedecer, ela resolve virar o jogo contra os observadores. Ela convence Ian a fingir que vai cumprir o desafio. Ele atira. Ela cai. Por alguns segundos, parece que acabou. A multidão vibra, mas aí o plano se revela. Vi não está morta. O tiro era parte de uma encenação. E nesse momento, ela expõe o sistema. Junto com amigos hackers, eles rastreiam e revelam a identidade de vários espectadores ali presentes. Nome, endereço, dados pessoais. A lógica muda instantaneamente. As pessoas que estavam escondidas atrás de telas agora são expostas. O medo troca de lado. E é nesse instante que o Nerve começa a ruir. Sem anonimato não existe coragem cruel. Sem plateia escondida não existe espetáculo violento. O sistema entra em colapso porque as pessoas começam a sair do aplicativo, começam a apagar suas contas, começam a perceber que podem ser responsabilizadas. O jogo morre da mesma forma que nasceu, pela decisão coletiva da audiência. Vi é aquela garota inteligente, talentosa, mas que vive na sombra. Mora com a mãe, ainda carrega o trauma da morte do irmão e parece ter medo de se jogar na vida. Ela quer ir para a faculdade de artes na Califórnia, mas não tem coragem de contar para a mãe. Já dá para sentir que o maior conflito dela não é externo, é interno. Vi tem medo de arriscar. E aí entra o contraste. A melhor amiga dela, Sydney, é o oposto completo. Sydney ama a atenção, vive postando tudo, é popular, barulhenta, ousada. E claro, ela tá jogando Nerve. O jogo Nerve funciona como uma mistura de rede social com verdade ou desafio, só que sem verdade. Você escolhe ser jogador ou observador. Observadores pagam para assistir e propor desafios. Jogadores executam os desafios e ganham dinheiro. Parece simples, parece inofensivo, mas o que torna tudo mais perturbador é a naturalidade com que todo mundo aceita isso.
É como se fosse só mais um aplicativo da moda. No começo, Vi está só assistindo. Ela vê Sidney realizando desafios cada vez mais ousados, ganhando seguidores, ganhando dinheiro. E aí começa aquela sensação incômoda, inveja. Não da popularidade exatamente, mas da coragem. E é aí que tudo muda. Depois de uma pequena discussão com Sidney, onde Vi é chamada de covarde na frente de todo mundo, ela toma uma decisão impulsiva. Entra no jogo como jogadora. O primeiro desafio parece simples: beijar um estranho em uma lanchonete. Só isso, nada demais, certo? O estranho não é qualquer pessoa, é Ian, interpretado por Dave Franco. O encontro dos dois é estranho, magnético e proposital demais para ser coincidência. Eles se beijam, os observadores enlouquecem, o dinheiro cai na conta dela e Vi sente algo que não sentia há muito tempo: adrenalina. O jogo funciona porque mexe exatamente com isso. Ele transforma insegurança em espetáculo. Logo depois, o jogo propõe que os dois façam o próximo desafio juntos. Isso já mostra que o sistema está manipulando as coisas. Não parece aleatório, parece calculado. O segundo desafio: sair da cidade de moto sem capacete. Arriscado, sim, mas ainda dentro de algo que parece divertido. A câmera começa a mostrar que eles estão sendo observados o tempo todo. Pessoas filmando, pessoas comentando, a cidade inteira vira palco. Vi não é mais invisível, mas também não é mais dona da própria imagem. O que mais impressiona nessa primeira parte é como tudo acontece rápido demais. O aplicativo já sabe dados pessoais dela, sabe da faculdade que ela quer ir, sabe da situação financeira, sabe da mãe. O jogo usa essas informações como incentivo. É aí que a gente começa a perceber que não é só um aplicativo inocente. O clima muda completamente quando Vi e Ian começam a receber desafios mais intensos e com prazos curtos. O dinheiro aumenta, a pressão aumenta, a plateia cresce. Ela se sente viva, ela se sente vista, ela se sente corajosa. A coragem não vem dela, vem da pressão da plateia. E isso é assustador. Vi já não é mais a garota invisível do começo. Ela está viralizando. Seguidores aumentam a cada segundo. O dinheiro sobe e Ian, interpretado por Dave Franco, se torna o parceiro perfeito dentro do jogo. Carismático, misterioso e aparentemente experiente. Só que é aqui que começam as rachaduras. Os desafios ficam mais agressivos, mais caros, mais públicos, e a sensação de controle começa a desaparecer. Um dos momentos mais tensos dessa parte é quando Vi precisa atravessar uma escada posicionada entre dois prédios altos, vendada. Não é só a altura, não é só risco, é humilhação pública caso ela desista. Milhares de pessoas assistindo ao vivo, comentários subindo na tela, a multidão vibrando. Ela hesita e o jogo percebe. Mensagens aparecem lembrando da faculdade que ela quer pagar, do dinheiro que precisa, da chance de finalmente sair da sombra da melhor amiga. É manipulação psicológica pura. Ela atravessa. E quando consegue, a cidade inteira explode em comemoração. Mas a comemoração já soa estranha. Parece que as pessoas estão torcendo mais pelo risco do que por ela. Enquanto isso, Sidney começa a perceber que perdeu espaço. A amiga tímida virou sensação da noite. E o jogo começa a provocar rivalidade entre elas. Não é coincidência. O aplicativo alimenta competição porque competição gera audiência. E então vem a revelação mais perturbadora dessa parte. Vi descobre que o jogo sabe absolutamente tudo sobre ela. Informações bancárias, histórico escolar, conversas privadas, fotos, tudo. Não é só entretenimento, é vigilância. Ela tenta sair do jogo. E aí vem a frase que muda tudo. Jogadores não podem desistir. Se desistirem, todas as informações pessoais são vazadas. Agora não é mais escolha, é chantagem. E o pior, Ian começa a parecer diferente. Ele sabe mais do que aparentava. Já jogou antes, já chegou longe, talvez até longe demais. A química entre eles continua forte, mas começa a surgir desconfiança. Ele realmente está ali por ela ou está usando ela para avançar? O jogo então eleva o nível com desafios cada vez mais perigosos.
incluindo uma roleta russa com uma arma que pode ou não estar carregada. Aqui o clima muda totalmente. Não é mais adrenalina divertida, é terror psicológico. O público continua assistindo como se fosse só mais um vídeo viral. Comentários como "vai", "atira", "não amarela" aparecem na tela enquanto a vida de alguém está literalmente em risco. E é nesse momento que o filme mostra sua crítica mais pesada. A plateia é tão culpada quanto o jogo. Sem espectadores, não existe Nerve. Ela está sendo jogada. A confiança entre ela e Ian começa a ficar frágil. Ela descobre que muitos jogadores que chegaram à fase final simplesmente desapareceram. Suas contas zeradas, suas identidades apagadas. É como se o jogo apagasse quem perde. E agora ela já está perto demais do topo para voltar atrás. Vi descobre que chegou à fase final do Nerve. Não porque foi a melhor, não porque foi a mais corajosa, mas porque foi a mais interessante para a audiência. O jogo escolhe quem rende mais visualização. Ian também está na final. E aí vem a revelação pesada. Ele já chegou ali antes, já foi manipulado antes, já perdeu tudo antes. A identidade dele praticamente foi apagada pelo sistema depois de uma rodada anterior. Ele não está ali só por adrenalina. Está tentando recuperar o que perdeu. O último desafio é simples e cruel. Um deve atirar no outro. A plateia enlouquece, comentários subindo sem parar, gente pedindo sangue como se fosse final de campeonato. O jogo coloca os dois no centro de uma arena improvisada, cercados por pessoas com celulares na mão. Não são vilões mascarados, são pessoas comuns, jovens, adultos, gente rindo, gente transmitindo ao vivo. Não existe um chefão do jogo, não existe uma sala escura com um vilão controlando tudo. O Nerve é descentralizado. São os próprios espectadores que sustentam e mantêm o sistema vivo. Vi percebe isso. Ela entende que enquanto a plateia quiser violência, o jogo vai oferecer violência. Então ela faz algo inesperado. Em vez de simplesmente obedecer, ela resolve virar o jogo contra os observadores. Ela convence Ian a fingir que vai cumprir o desafio. Ele atira. Ela cai. Por alguns segundos, parece que acabou. A multidão vibra, mas aí o plano se revela. Vi não está morta. O tiro era parte de uma encenação. E nesse momento, ela expõe o sistema. Junto com amigos hackers, eles rastreiam e revelam a identidade de vários espectadores ali presentes. Nome, endereço, dados pessoais. A lógica muda instantaneamente. As pessoas que estavam escondidas atrás de telas agora são expostas. O medo troca de lado. E é nesse instante que o Nerve começa a ruir. Sem anonimato, não existe coragem cruel. Sem plateia escondida, não existe espetáculo violento. O sistema entra em colapso porque as pessoas começam a sair do aplicativo, começam a apagar suas contas, começam a perceber que podem ser responsabilizadas. O jogo morre da mesma forma que nasceu, pela decisão coletiva da audiência. Vi é aquela garota inteligente, talentosa, mas que vive na sombra. Mora com a mãe, ainda carrega o trauma da morte do irmão e parece ter medo de se jogar na vida. Ela quer ir para a faculdade de artes na Califórnia, mas não tem coragem de contar para a mãe. Já dá para sentir que o maior conflito dela não é externo, é interno. Vi tem medo de arriscar. E aí entra o contraste. A melhor amiga dela, Sydney, é o oposto completo. Sydney ama a atenção, vive postando tudo, é popular, barulhenta, ousada e, claro, ela tá jogando Nerve. O jogo Nerve funciona como uma mistura de rede social com verdade ou desafio, só que sem verdade. Você escolhe ser jogador ou observador. Observadores pagam para assistir e propor desafios. Jogadores executam os desafios e ganham dinheiro. Parece simples, parece inofensivo, mas o que torna tudo mais perturbador é a naturalidade com que todo mundo aceita isso. É como se fosse só mais um aplicativo da moda. No começo, Vi tá só assistindo. Ela vê Sydney realizando desafios cada vez mais ousados, ganhando seguidores, ganhando dinheiro. E aí começa aquela sensação incômoda, inveja. Não da popularidade exatamente, mas da coragem. E é aí que tudo muda.
Depois de uma pequena discussão com Sidney, onde Vi é chamada de covarde na frente de todo mundo, ela toma uma decisão impulsiva. Entra no jogo como jogadora. O primeiro desafio parece simples: beijar um estranho em uma lanchonete. Só isso, nada demais, certo? O estranho não é qualquer pessoa, é Ian, interpretado por Dave Franco. O encontro dos dois é estranho, magnético e proposital demais para ser coincidência. Eles se beijam, os observadores enlouquecem, o dinheiro cai na conta dela e Vi sente algo que não sentia há muito tempo: adrenalina. O jogo funciona porque mexe exatamente com isso. Ele transforma insegurança em espetáculo. Logo depois, o jogo propõe que os dois façam o próximo desafio juntos. Isso já mostra que o sistema está manipulando as coisas. Não parece aleatório, parece calculado. O segundo desafio: sair da cidade de moto sem capacete. Arriscado, sim, mas ainda dentro de algo que parece divertido. A câmera começa a mostrar que eles estão sendo observados o tempo todo. Pessoas filmando, pessoas comentando, a cidade inteira vira palco. Vi não é mais invisível, mas também não é mais dona da própria imagem. O que mais impressiona nessa primeira parte é como tudo acontece rápido demais. O aplicativo já sabe dados pessoais dela, sabe da faculdade que ela quer ir, sabe da situação financeira, sabe da mãe. O jogo usa essas informações como incentivo. É aí que a gente começa a perceber que não é só um aplicativo inocente. O clima muda completamente quando Vi e Ian começam a receber desafios mais intensos e com prazos curtos. O dinheiro aumenta, a pressão aumenta, a plateia cresce. Ela se sente viva, ela se sente vista, ela se sente corajosa. A coragem não vem dela, vem da pressão da plateia. E isso é assustador. Vi já não é mais a garota invisível do começo. Ela está viralizando. Seguidores aumentam a cada segundo. O dinheiro sobe e Ian, interpretado por Dave Franco, se torna o parceiro perfeito dentro do jogo. Carismático, misterioso e aparentemente experiente. Só que é aqui que começam as rachaduras. Os desafios ficam mais agressivos, mais caros, mais públicos, e a sensação de controle começa a desaparecer. Um dos momentos mais tensos dessa parte é quando Vi precisa atravessar uma escada posicionada entre dois prédios altos, vendada. Não é só a altura, não é só risco, é humilhação pública caso ela desista. Milhares de pessoas assistindo ao vivo, comentários subindo na tela, a multidão vibrando. Ela hesita e o jogo percebe. Mensagens aparecem lembrando da faculdade que ela quer pagar, do dinheiro que precisa, da chance de finalmente sair da sombra da melhor amiga. É manipulação psicológica pura. Ela atravessa. E quando consegue, a cidade inteira explode em comemoração. Mas a comemoração já soa estranha. Parece que as pessoas estão torcendo mais pelo risco do que por ela. Enquanto isso, Sidney começa a perceber que perdeu espaço. A amiga tímida virou sensação da noite. E o jogo começa a provocar rivalidade entre elas. Não é coincidência. O aplicativo alimenta competição porque competição gera audiência. E então vem a revelação mais perturbadora dessa parte. Vi descobre que o jogo sabe absolutamente tudo sobre ela. Informações bancárias, histórico escolar, conversas privadas, fotos, tudo. Não é só entretenimento, é vigilância. Ela tenta sair do jogo. E aí vem a frase que muda tudo. Jogadores não podem desistir. Se desistirem, todas as informações pessoais são vazadas. Agora não é mais escolha, é chantagem. E o pior, Ian começa a parecer diferente. Ele sabe mais do que aparentava. Já jogou antes, já chegou longe, talvez até longe demais. A química entre eles continua forte, mas começa a surgir desconfiança. Ele realmente está ali por ela ou está usando ela para avançar? O jogo então eleva o nível com desafios cada vez mais perigosos, incluindo uma roleta russa com uma arma que pode ou não estar carregada. Aqui o clima muda totalmente. Não é mais adrenalina divertida, é terror psicológico. O público continua assistindo como se fosse só mais um vídeo viral. Comentários como "vai", "atira", "não amarela" aparecem na tela enquanto a vida de alguém está literalmente em risco. E é nesse momento que o filme mostra sua crítica mais pesada.
A plateia é tão culpada quanto o jogo. Sem espectadores, não existe Nerve. Ela está sendo jogada. A confiança entre ela e Ian começa a ficar frágil. Ela descobre que muitos jogadores que chegaram à fase final simplesmente desapareceram. Suas contas zeradas, suas identidades apagadas. É como se o jogo apagasse quem perde. E agora ela já está perto demais do topo para voltar atrás. Vi descobre que chegou à fase final do Nerve. Não porque foi a melhor, não porque foi a mais corajosa, mas porque foi a mais interessante para a audiência. O jogo escolhe quem rende mais visualização. Ian também está na final. E aí vem a revelação pesada. Ele já chegou ali antes, já foi manipulado antes, já perdeu tudo antes. A identidade dele praticamente foi apagada pelo sistema depois de uma rodada anterior. Ele não está ali só por adrenalina. Está tentando recuperar o que perdeu. O último desafio é simples e cruel. Um deve atirar no outro. A plateia enlouquece, comentários subindo sem parar, gente pedindo sangue como se fosse final de campeonato. O jogo coloca os dois no centro de uma arena improvisada, cercados por pessoas com celulares na mão. Não são vilões mascarados, são pessoas comuns, jovens, adultos, gente rindo, gente transmitindo ao vivo. Não existe um chefão do jogo, não existe uma sala escura com um vilão controlando tudo. O Nerve é descentralizado. São os próprios espectadores que sustentam e mantêm o sistema vivo. Vi percebe isso. Ela entende que enquanto a plateia quiser violência, o jogo vai oferecer violência. Então ela faz algo inesperado. Em vez de simplesmente obedecer, ela resolve virar o jogo contra os observadores. Ela convence Ian a fingir que vai cumprir o desafio. Ele atira. Ela cai. Por alguns segundos, parece que acabou. A multidão vibra, mas aí o plano se revela. Vi não está morta. O tiro era parte de uma encenação. E nesse momento, ela expõe o sistema. Junto com amigos hackers, eles rastreiam e revelam a identidade de vários espectadores ali presentes. Nome, endereço, dados pessoais. A lógica muda instantaneamente. As pessoas que estavam escondidas atrás de telas agora são expostas. O medo troca de lado. E é nesse instante que o Nerve começa a ruir. Sem anonimato, não existe coragem cruel. Sem plateia escondida, não existe espetáculo violento. O sistema entra em colapso porque as pessoas começam a sair do aplicativo, começam a apagar suas contas, começam a perceber que podem ser responsabilizadas. O jogo morre da mesma forma que nasceu, pela decisão coletiva da audiência. Vi é aquela garota inteligente, talentosa, mas que vive na sombra. Mora com a mãe, ainda carrega o trauma da morte do irmão e parece ter medo de se jogar na vida. Ela quer ir para a faculdade de artes na Califórnia, mas não tem coragem de contar para a mãe. Já dá para sentir que o maior conflito dela não é externo, é interno. Vi tem medo de arriscar. E aí entra o contraste. A melhor amiga dela, Sydney, é o oposto completo. Sydney ama a atenção, vive postando tudo, é popular, barulhenta, ousada. E claro, ela tá jogando Nerve. O jogo Nerve funciona como uma mistura de rede social com verdade ou desafio, só que sem verdade. Você escolhe ser jogador ou observador. Observadores pagam para assistir e propor desafios. Jogadores executam os desafios e ganham dinheiro. Parece simples, parece inofensivo, mas o que torna tudo mais perturbador é a naturalidade com que todo mundo aceita isso. É como se fosse só mais um aplicativo da moda. No começo, Vi tá só assistindo. Ela vê Sydney realizando desafios cada vez mais ousados, ganhando seguidores, ganhando dinheiro. E aí começa aquela sensação incômoda, inveja. Não da popularidade exatamente, mas da coragem. E é aí que tudo muda. Depois de uma pequena discussão com Sydney, onde Vi é chamada de covarde na frente de todo mundo, ela toma uma decisão impulsiva. Entra no jogo como jogadora. O primeiro desafio parece simples: beijar um estranho em uma lanchonete. Só isso, nada demais, certo? O estranho não é qualquer pessoa, é Ian, interpretado por Dave Franco. O encontro dos dois é estranho, magnético e proposital demais para ser coincidência.
Eles se beijam, os observadores enlouquecem, o dinheiro cai na conta dela e Vi sente algo que não sentia há muito tempo: adrenalina. O jogo funciona porque mexe exatamente com isso. Ele transforma insegurança em espetáculo. Logo depois, o jogo propõe que os dois façam o próximo desafio juntos. Isso já mostra que o sistema está manipulando as coisas. Não parece aleatório, parece calculado. O segundo desafio: sair da cidade de moto sem capacete. Arriscado, sim, mas ainda dentro de algo que parece divertido. A câmera começa a mostrar que eles estão sendo observados o tempo todo. Pessoas filmando, pessoas comentando, a cidade inteira vira palco. Vi não é mais invisível, mas também não é mais dona da própria imagem. O que mais impressiona nessa primeira parte é como tudo acontece rápido demais. O aplicativo já sabe dados pessoais dela, sabe da faculdade que ela quer ir, sabe da situação financeira, sabe da mãe. O jogo usa essas informações como incentivo. É aí que a gente começa a perceber que não é só um aplicativo inocente. O clima muda completamente quando Vi e Ian começam a receber desafios mais intensos e com prazos curtos. O dinheiro aumenta, a pressão aumenta, a plateia cresce. Ela se sente viva, ela se sente vista, ela se sente corajosa. A coragem não vem dela, vem da pressão da plateia. E isso é assustador. Vi já não é mais a garota invisível do começo. Ela está viralizando. Seguidores aumentam a cada segundo. O dinheiro sobe e Ian, interpretado por Dave Franco, se torna o parceiro perfeito dentro do jogo. Carismático, misterioso e aparentemente experiente. Só que é aqui que começam as rachaduras. Os desafios ficam mais agressivos, mais caros, mais públicos, e a sensação de controle começa a desaparecer. Um dos momentos mais tensos dessa parte é quando Vi precisa atravessar uma escada posicionada entre dois prédios altos, vendada. Não é só a altura, não é só risco, é humilhação pública caso ela desista. Milhares de pessoas assistindo ao vivo, comentários subindo na tela, a multidão vibrando. Ela hesita e o jogo percebe. Mensagens aparecem lembrando da faculdade que ela quer pagar, do dinheiro que precisa, da chance de finalmente sair da sombra da melhor amiga. É manipulação psicológica pura. Ela atravessa. E quando consegue, a cidade inteira explode em comemoração. Mas a comemoração já soa estranha. Parece que as pessoas estão torcendo mais pelo risco do que por ela. Enquanto isso, Sydney começa a perceber que perdeu espaço. A amiga tímida virou sensação da noite. E o jogo começa a provocar rivalidade entre elas. Não é coincidência. O aplicativo alimenta competição porque competição gera audiência. E então vem a revelação mais perturbadora dessa parte. Vi descobre que o jogo sabe absolutamente tudo sobre ela. Informações bancárias, histórico escolar, conversas privadas, fotos, tudo. Não é só entretenimento, é vigilância. Ela tenta sair do jogo. E aí vem a frase que muda tudo. Jogadores não podem desistir. Se desistirem, todas as informações pessoais são vazadas. Agora não é mais escolha, é chantagem. E o pior, Ian começa a parecer diferente. Ele sabe mais do que aparentava. Já jogou antes, já chegou longe, talvez até longe demais. A química entre eles continua forte, mas começa a surgir desconfiança. Ele realmente está ali por ela ou está usando ela para avançar? O jogo então eleva o nível com desafios cada vez mais perigosos, incluindo uma roleta russa com uma arma que pode ou não estar carregada. Aqui o clima muda totalmente. Não é mais adrenalina divertida, é terror psicológico. O público continua assistindo como se fosse só mais um vídeo viral. Comentários como "vai", "atira", "não amarela" aparecem na tela enquanto a vida de alguém está literalmente em risco. E é nesse momento que o filme mostra sua crítica mais pesada. A plateia é tão culpada quanto o jogo. Sem espectadores, não existe Nerve. Ela está sendo jogada. A confiança entre ela e Ian começa a ficar frágil. Ela descobre que muitos jogadores que chegaram à fase final simplesmente desapareceram. Suas contas zeradas, suas identidades apagadas. É como se o jogo apagasse quem perde. E agora ela já está perto demais do topo para voltar atrás.
Vi descobre que chegou à fase final do Nerve, não porque foi a melhor, não porque foi a mais corajosa, mas porque foi a mais interessante para a audiência. O jogo escolhe quem rende mais visualização. Ian também está na final. E aí vem a revelação pesada. Ele já chegou ali antes, já foi manipulado antes, já perdeu tudo antes. A identidade dele praticamente foi apagada pelo sistema depois de uma rodada anterior. Ele não está ali só por adrenalina. Está tentando recuperar o que perdeu. O último desafio é simples e cruel. Um deve atirar no outro. A plateia enlouquece, comentários subindo sem parar, gente pedindo sangue como se fosse final de campeonato. O jogo coloca os dois no centro de uma arena improvisada, cercados por pessoas com celulares na mão. Não são vilões mascarados, são pessoas comuns, jovens, adultos, gente rindo, gente transmitindo ao vivo. Não existe um chefão do jogo, não existe uma sala escura com um vilão controlando tudo. O Nerve é descentralizado. São os próprios espectadores que sustentam e mantêm o sistema vivo. Vi percebe isso. Ela entende que enquanto a plateia quiser violência, o jogo vai oferecer violência. Então ela faz algo inesperado. Em vez de simplesmente obedecer, ela resolve virar o jogo contra os observadores. Ela convence Ian a fingir que vai cumprir o desafio. Ele atira. Ela cai. Por alguns segundos, parece que acabou. A multidão vibra, mas aí o plano se revela. Vi não está morta. O tiro era parte de uma encenação. E nesse momento, ela expõe o sistema. Junto com amigos hackers, eles rastreiam e revelam a identidade de vários espectadores ali presentes. Nome, endereço, dados pessoais. A lógica muda instantaneamente. As pessoas que estavam escondidas atrás de telas agora são expostas. O medo troca de lado. E é nesse instante que o Nerve começa a ruir. Sem anonimato não existe coragem cruel. Sem plateia escondida não existe espetáculo violento. O sistema entra em colapso porque as pessoas começam a sair do aplicativo, começam a apagar suas contas, começam a perceber que podem ser responsabilizadas. O jogo morre da mesma forma que nasceu, pela decisão coletiva da audiência. Vi é aquela garota inteligente, talentosa, mas que vive na sombra. Mora com a mãe, ainda carrega o trauma da morte do irmão e parece ter medo de se jogar na vida. Ela quer ir para a faculdade de artes na Califórnia, mas não tem coragem de contar para a mãe. Já dá para sentir que o maior conflito dela não é externo, é interno. Vi tem medo de arriscar. E aí entra o contraste. A melhor amiga dela, Sydney, é o oposto completo. Sydney ama a atenção, vive postando tudo, é popular, barulhenta, ousada. E claro, ela tá jogando Nerve. O jogo Nerve funciona como uma mistura de rede social com verdade ou desafio, só que sem verdade. Você escolhe ser jogador ou observador. Observadores pagam para assistir e propor desafios. Jogadores executam os desafios e ganham dinheiro. Parece simples, parece inofensivo, mas o que torna tudo mais perturbador é a naturalidade com que todo mundo aceita isso. É como se fosse só mais um aplicativo da moda. No começo, Vi tá só assistindo. Ela vê Sydney realizando desafios cada vez mais ousados, ganhando seguidores, ganhando dinheiro. E aí começa aquela sensação incômoda, inveja. Não da popularidade exatamente, mas da coragem. E é aí que tudo muda. Depois de uma pequena discussão com Sydney, onde Vi é chamada de covarde na frente de todo mundo, ela toma uma decisão impulsiva. Entra no jogo como jogadora. O primeiro desafio parece simples: beijar um estranho em uma lanchonete. Só isso, nada demais, certo? O estranho não é qualquer pessoa, é Ian, interpretado por Dave Franco. O encontro dos dois é estranho, magnético e proposital demais para ser coincidência. Eles se beijam, os observadores enlouquecem, o dinheiro cai na conta dela e Vi sente algo que não sentia há muito tempo: adrenalina. O jogo funciona porque mexe exatamente com isso. Ele transforma insegurança em espetáculo. Logo depois, o jogo propõe que os dois façam o próximo desafio juntos. Isso já mostra que o sistema está manipulando as coisas. Não parece aleatório, parece calculado.
O segundo desafio, sair da cidade de moto sem capacete. Arriscado, sim, mas ainda dentro de algo que parece divertido. A câmera começa a mostrar que eles estão sendo observados o tempo todo. Pessoas filmando, pessoas comentando, a cidade inteira vira palco. Vi não é mais invisível, mas também não é mais dona da própria imagem. O que mais impressiona nessa primeira parte é como tudo acontece rápido demais. O aplicativo já sabe dados pessoais dela, sabe da faculdade que ela quer ir, sabe da situação financeira, sabe da mãe. O jogo usa essas informações como incentivo. É aí que a gente começa a perceber que não é só um aplicativo inocente. O clima muda completamente quando Vi e Ian começam a receber desafios mais intensos e com prazos curtos. O dinheiro aumenta, a pressão aumenta, a plateia cresce. Ela se sente viva, ela se sente vista, ela se sente corajosa. A coragem não vem dela, vem da pressão da plateia. E isso é assustador. Vi já não é mais a garota invisível do começo. Ela está viralizando. Seguidores aumentam a cada segundo. O dinheiro sobe e Ian, interpretado por Dave Franco, se torna o parceiro perfeito dentro do jogo. Carismático, misterioso e aparentemente experiente. Só que é aqui que começam as rachaduras. Os desafios ficam mais agressivos, mais caros, mais públicos, e a sensação de controle começa a desaparecer. Um dos momentos mais tensos dessa parte é quando Vi precisa atravessar uma escada posicionada entre dois prédios altos, vendada. Não é só a altura, não é só risco, é humilhação pública caso ela desista. Milhares de pessoas assistindo ao vivo, comentários subindo na tela, a multidão vibrando. Ela hesita e o jogo percebe. Mensagens aparecem lembrando da faculdade que ela quer pagar, do dinheiro que precisa, da chance de finalmente sair da sombra da melhor amiga. É manipulação psicológica pura. Ela atravessa. E quando consegue, a cidade inteira explode em comemoração. Mas a comemoração já soa estranha. Parece que as pessoas estão torcendo mais pelo risco do que por ela. Enquanto isso, Sydney começa a perceber que perdeu espaço. A amiga tímida virou sensação da noite. E o jogo começa a provocar rivalidade entre elas. Não é coincidência. O aplicativo alimenta competição porque competição gera audiência. E então vem a revelação mais perturbadora dessa parte. Vi descobre que o jogo sabe absolutamente tudo sobre ela. Informações bancárias, histórico escolar, conversas privadas, fotos, tudo. Não é só entretenimento, é vigilância. Ela tenta sair do jogo. E aí vem a frase que muda tudo. Jogadores não podem desistir. Se desistirem, todas as informações pessoais são vazadas. Agora não é mais escolha, é chantagem. E o pior, Ian começa a parecer diferente. Ele sabe mais do que aparentava. Já jogou antes, já chegou longe, talvez até longe demais. A química entre eles continua forte, mas começa a surgir desconfiança. Ele realmente está ali por ela ou está usando ela para avançar? O jogo então eleva o nível com desafios cada vez mais perigosos, incluindo uma roleta russa com uma arma que pode ou não estar carregada. Aqui o clima muda totalmente. Não é mais adrenalina divertida, é terror psicológico. O público continua assistindo como se fosse só mais um vídeo viral. Comentários como "vai", "atira", "não amarela" aparecem na tela enquanto a vida de alguém está literalmente em risco. E é nesse momento que o filme mostra sua crítica mais pesada. A plateia é tão culpada quanto o jogo. Sem espectadores, não existe Nerve. Ela está sendo jogada. A confiança entre ela e Ian começa a ficar frágil. Ela descobre que muitos jogadores que chegaram à fase final simplesmente desapareceram. Suas contas zeradas, suas identidades apagadas. É como se o jogo apagasse quem perde. E agora ela já está perto demais do topo para voltar atrás. Vi descobre que chegou à fase final do Nerve. Não porque foi a melhor, não porque foi a mais corajosa, mas porque foi a mais interessante para a audiência. O jogo escolhe quem rende mais visualização. Ian também está na final. E aí vem a revelação pesada. Ele já chegou ali antes, já foi manipulado antes, já perdeu tudo antes.
A identidade dele praticamente foi apagada pelo sistema depois de uma rodada anterior. Ele não está ali só por adrenalina. Está tentando recuperar o que perdeu. O último desafio é simples e cruel. Um deve atirar no outro. A plateia enlouquece, comentários subindo sem parar, gente pedindo sangue como se fosse final de campeonato. O jogo coloca os dois no centro de uma arena improvisada, cercados por pessoas com celulares na mão. Não são vilões mascarados, são pessoas comuns, jovens, adultos, gente rindo, gente transmitindo ao vivo. Não existe um chefão do jogo, não existe uma sala escura com um vilão controlando tudo. O Nerve é descentralizado. São os próprios espectadores que sustentam e mantêm o sistema vivo. Vi percebe isso. Ela entende que enquanto a plateia quiser violência, o jogo vai oferecer violência. Então ela faz algo inesperado. Em vez de simplesmente obedecer, ela resolve virar o jogo contra os observadores. Ela convence Ian a fingir que vai cumprir o desafio. Ele atira. Ela cai. Por alguns segundos, parece que acabou. A multidão vibra, mas aí o plano se revela. Vi não está morta. O tiro era parte de uma encenação, e nesse momento ela expõe o sistema. Junto com amigos hackers, eles rastreiam e revelam a identidade de vários espectadores ali presentes. Nome, endereço, dados pessoais. A lógica muda instantaneamente. As pessoas que estavam escondidas atrás de telas agora são expostas. O medo troca de lado. E é nesse instante que o Nerve começa a ruir. Sem anonimato, não existe coragem cruel. Sem plateia escondida, não existe espetáculo violento. O sistema entra em colapso porque as pessoas começam a sair do aplicativo, começam a apagar suas contas, começam a perceber que podem ser responsabilizadas. O jogo morre da mesma forma que nasceu, pela decisão coletiva da audiência. Vi é aquela garota inteligente, talentosa, mas que vive na sombra. Mora com a mãe, ainda carrega o trauma da morte do irmão e parece ter medo de se jogar na vida. Ela quer ir para a faculdade de artes na Califórnia, mas não tem coragem de contar para a mãe. Já dá para sentir que o maior conflito dela não é externo, é interno. Vi tem medo de arriscar. E aí entra o contraste. A melhor amiga dela, Sydney, é o oposto completo. Sydney ama a atenção, vive postando tudo, é popular, barulhenta, ousada. E claro, ela tá jogando Nerve. O jogo Nerve funciona como uma mistura de rede social com verdade ou desafio, só que sem verdade. Você escolhe ser jogador ou observador. Observadores pagam para assistir e propor desafios. Jogadores executam os desafios e ganham dinheiro. Parece simples, parece inofensivo, mas o que torna tudo mais perturbador é a naturalidade com que todo mundo aceita isso. É como se fosse só mais um aplicativo da moda. No começo, Vi está só assistindo. Ela vê Sydney realizando desafios cada vez mais ousados, ganhando seguidores, ganhando dinheiro. E aí começa aquela sensação incômoda, inveja. Não da popularidade exatamente, mas da coragem. E é aí que tudo muda. Depois de uma pequena discussão com Sydney, onde Vi é chamada de covarde na frente de todo mundo, ela toma uma decisão impulsiva. Entra no jogo como jogadora. O primeiro desafio parece simples: beijar um estranho em uma lanchonete. Só isso, nada demais, certo? O estranho não é qualquer pessoa, é Ian, interpretado por Dave Franco. O encontro dos dois é estranho, magnético e proposital demais para ser coincidência. Eles se beijam, os observadores enlouquecem, o dinheiro cai na conta dela e Vi sente algo que não sentia há muito tempo: adrenalina. O jogo funciona porque mexe exatamente com isso. Ele transforma insegurança em espetáculo. Logo depois, o jogo propõe que os dois façam o próximo desafio juntos. Isso já mostra que o sistema está manipulando as coisas. Não parece aleatório, parece calculado. O segundo desafio, sair da cidade de moto sem capacete. Arriscado, sim, mas ainda dentro de algo que parece divertido. A câmera começa a mostrar que eles estão sendo observados o tempo todo. Pessoas filmando, pessoas comentando, a cidade inteira vira palco. Vi não é mais invisível, mas também não é mais dona da própria imagem.
O que mais impressiona nessa primeira parte é como tudo acontece rápido demais. O aplicativo já sabe dados pessoais dela, sabe da faculdade que ela quer ir, sabe da situação financeira, sabe da mãe. O jogo usa essas informações como incentivo. É aí que a gente começa a perceber que não é só um aplicativo inocente. O clima muda completamente quando Vi e Ian começam a receber desafios mais intensos e com prazos curtos. O dinheiro aumenta, a pressão aumenta, a plateia cresce. Ela se sente viva, ela se sente vista, ela se sente corajosa. A coragem não vem dela, vem da pressão da plateia. E isso é assustador. Vi já não é mais a garota invisível do começo. Ela está viralizando. Seguidores aumentam a cada segundo. O dinheiro sobe e Ian, interpretado por Dave Franco, se torna o parceiro perfeito dentro do jogo. Carismático, misterioso e aparentemente experiente. Só que é aqui que começam as rachaduras. Os desafios ficam mais agressivos, mais caros, mais públicos, e a sensação de controle começa a desaparecer. Um dos momentos mais tensos dessa parte é quando Vi precisa atravessar uma escada posicionada entre dois prédios altos, vendada. Não é só altura, não é só risco, é humilhação pública caso ela desista. Milhares de pessoas assistindo ao vivo, comentários subindo na tela, a multidão vibrando. Ela hesita e o jogo percebe. Mensagens aparecem lembrando da faculdade que ela quer pagar, do dinheiro que precisa, da chance de finalmente sair da sombra da melhor amiga. É manipulação psicológica pura. Ela atravessa. E quando consegue, a cidade inteira explode em comemoração. Mas a comemoração já soa estranha. Parece que as pessoas estão torcendo mais pelo risco do que por ela. Enquanto isso, Sydney começa a perceber que perdeu espaço. A amiga tímida virou sensação da noite. E o jogo começa a provocar rivalidade entre elas. Não é coincidência. O aplicativo alimenta a competição porque competição gera audiência. E então vem a revelação mais perturbadora dessa parte. Vi descobre que o jogo sabe absolutamente tudo sobre ela. Informações bancárias, histórico escolar, conversas privadas, fotos, tudo. Não é só entretenimento, é vigilância. Ela tenta sair do jogo. E aí vem a frase que muda tudo. Jogadores não podem desistir. Se desistirem, todas as informações pessoais são vazadas. Agora não é mais escolha, é chantagem. E o pior, Ian começa a parecer diferente. Ele sabe mais do que aparentava. Já jogou antes, já chegou longe, talvez até longe demais. A química entre eles continua forte, mas começa a surgir desconfiança. Ele realmente está ali por ela ou está usando ela para avançar? O jogo então eleva o nível com desafios cada vez mais perigosos, incluindo uma roleta russa com uma arma que pode ou não estar carregada. Aqui o clima muda totalmente. Não é mais adrenalina divertida, é terror psicológico. O público continua assistindo como se fosse só mais um vídeo viral. Comentários como "vai", "atira", "não amarela" aparecem na tela enquanto a vida de alguém está literalmente em risco. E é nesse momento que o filme mostra sua crítica mais pesada. A plateia é tão culpada quanto o jogo. Sem espectadores, não existe Nerve. Ela está sendo jogada. A confiança entre ela e Ian começa a ficar frágil. Ela descobre que muitos jogadores que chegaram à fase final simplesmente desapareceram. Suas contas zeradas, suas identidades apagadas. É como se o jogo apagasse quem perde. E agora ela já está perto demais do topo para voltar atrás. Vi descobre que chegou à fase final do Nerve, não porque foi a melhor, não porque foi a mais corajosa, mas porque foi a mais interessante para a audiência. O jogo escolhe quem rende mais visualização. Ian também está na final. E aí vem a revelação pesada. Ele já chegou ali antes, já foi manipulado antes, já perdeu tudo antes. A identidade dele praticamente foi apagada pelo sistema depois de uma rodada anterior. Ele não está ali só por adrenalina. Está tentando recuperar o que perdeu. O último desafio é simples e cruel. Um deve atirar no outro. A plateia enlouquece, comentários subindo sem parar, gente pedindo sangue como se fosse final de campeonato.
O jogo coloca os dois no centro de uma arena improvisada, cercados por pessoas com celulares na mão. Não são vilões mascarados, são pessoas comuns, jovens, adultos, gente rindo, gente transmitindo ao vivo. Não existe um chefão do jogo, não existe uma sala escura com um vilão controlando tudo. O Nerve é descentralizado. São os próprios espectadores que sustentam e mantêm o sistema vivo. Vi percebe isso. Ela entende que enquanto a plateia quiser violência, o jogo vai oferecer violência. Então ela faz algo inesperado. Em vez de simplesmente obedecer, ela resolve virar o jogo contra os observadores. Ela convence Ian a fingir que vai cumprir o desafio. Ele atira. Ela cai. Por alguns segundos, parece que acabou. A multidão vibra, mas aí o plano se revela. Vi não está morta. O tiro era parte de uma encenação. E nesse momento, ela expõe o sistema. Junto com amigos hackers, eles rastreiam e revelam a identidade de vários espectadores ali presentes. Nome, endereço, dados pessoais. A lógica muda instantaneamente. As pessoas que estavam escondidas atrás de telas agora são expostas. O medo troca de lado. E é nesse instante que o Nerve começa a ruir. Sem anonimato não existe coragem cruel. Sem plateia escondida não existe espetáculo violento. O sistema entra em colapso porque as pessoas começam a sair do aplicativo, começam a apagar suas contas, começam a perceber que podem ser responsabilizadas. O jogo morre da mesma forma que nasceu, pela decisão coletiva da audiência. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.